E aí, pessoal, eu sou a Aline. E eu sou o Daniel. E estamos aqui para NA Nenhuma das Alternativas para falar sobre um assunto que a gente já tocou em vários vídeos, já comentamos aqui e acolá em vídeos diferentes, em Clube dos Livros. E finalmente esse vídeo é dedicado somente a este assunto, que é esse belo tijolão que acabou de chegar na minha casa. O livro do Brandon Sanderson, O Caminho dos Reis, primeiro livro aí da série que a gente já falou muito aqui, The Stormlight Archive, mas que agora ganha nome em português, que é Os Relatos da Guerra das Tempestades. E a gente estava esperando para fazer esse vídeo justamente porque a gente acha que esse universo do Brandon Sanderson, que a gente está aqui levantando bola há tanto tempo, a gente queria, né, deixar claro de por que esse hype, por que esse hype é real para começo de história, porque a gente vem aqui não é para supor, será que isso aqui é bom, será que isso aqui não é? A gente sabe que é, e a gente vai levantar aqui alguns motivos de por que o hype em torno de O Caminho dos Reis é real. O livro está chegando aqui no Brasil depois de muita espera, muitos anos de espera, né? Porque esse primeiro livro já foi lançado lá fora já tem uns anos. Agora eu não sei quanto, você sabe, Dani? Acho que foi em 2010 que ele foi lançado, se eu não me engano. 2010, 2022, só 12 anos para chegar aqui no Brasil, mas está chegando aqui pela editora Trama, que fez um trabalho muito legal, pelo que eu estou vendo aqui. Eu não consegui folhear muito o livro ainda, porque realmente chegou faz pouquinho tempo aqui em casa, mas pela grossura desse tijolo aqui, eu estou achando bem interessante a qualidade do livro. Bom, a gente vem aqui para falar um pouco sobre por que a gente gosta tanto dessa série, dar aqui 6 motivos de por que a gente acha que você aí do outro lado, que assim como nós é fã de fantasia, por que vocês iriam gostar também dessa série de livros. E lógico, a gente aproveita para convidar vocês aqui a fazer a leitura com a gente, que a gente vai ler esse livro, vai discutir ele no Clube do Livro, em setembro, finalzinho de setembro, mais especificamente no dia 29 de setembro, a gente tem um compromisso marcado aqui no canal para discutir O Caminho dos Reis. Para a gente, na verdade, vai ser uma releitura, né? Eu praticamente já li esse livro em inglês, faltam aí umas 300 páginas, o que não é quase nada, para 1.200 aqui, que tem esse tolete. Eu vou reler, na verdade, várias partes aqui, né, para o clube de leitura também, mas o Dani tá muito mais avançado do que eu aí. Você já leu os 4 livros que foram lançados até o momento dessa grande saga do Brandon Sanderson, né? Sim. Os 4 livros. Na verdade, todos os livros que englobam o Cosmere também. Sim, a Que gente faz vai parte desse multi-universo aí. Sim, a gente vai explicar um pouquinho sobre o que é Rosmer no final do vídeo, mas então o Daniel está, para variar, está bem adiantado aí dentro desse universo de fantasia, e é com base no que a gente conhece já sobre essa história, né, que a gente vem aqui fazer esse vídeo. Antes da gente começar aqui a falar sobre ele, se inscreve no canal se você não é inscrito, a gente fala bastante sobre fantasia, não só sobre Brandon Sanderson, apesar de ser aí nosso amor maior nos últimos tempos dentro da fantasia, mas a gente fala sobre o Senhor dos Anéis, a gente fala sobre Roda do Tempo, né? Sim. Entre outras coisas aqui, The Witcher e tudo mais. Fica aqui com a gente se você gosta desse conteúdo e segue lá nas redes sociais também, que vai tendo outros conteúdos que não viram conteúdo aqui pro canal. Bora falar sobre O Caminho dos Reis. E vamos aí para o primeiro motivo do porquê você deveria ler a obra. Sendo ela, né, que o autor ele escreve muito rápido, ele é muito produtivo e ele dá um feedback muito bom para os fãs. Ele tem um site atualizado da porcentagem dos livros que ele está escrevendo, dos livros que ele está revisando. Ele costuma trabalhar com 2, 3 ao mesmo tempo.
E entre escrever e revisões, além ele tem um canal no YouTube também, que ele fala muitas coisas, né? Vai dando muitas informações, e ele costuma cumprir os prazos, final do ano ele dá um englobado ali, ele fala, aqui são as próximas obras nos próximos 4, 5 anos. Impressionante. É fantástico, assim, para quem está acompanhando, né, o trabalho, as obras dele, a gente nunca fica sem saber quando que vai ser lançado, como que tá o andamento. E ele não costuma demorar muito, né, para lançar. Não. Até porque, gente, a gente precisa entender, Brandon Sanderson, este homem, tem apenas 46 anos de idade. E ele tem dezenas de livros publicados. Só de Stormlight, né, os relatos da Guerra das Tempestades, né, tentar acostumar com esse nome, ele tem aí 4 livros publicados. Se vocês estão achando grande esse tijolão aqui, saiba que esse é o padrão dos 4 livros, né? Então, assim, com 46 anos de idade, além de séries como Mistborn, ele tem lá a série do Coração de Aço, né? Entre várias outras sagas dele, ele tem muitos livros publicados, 4 livros da série, né, que começa aqui com o Caminho dos Reis. E o homem tem 46 anos. Vocês têm noção que ele ainda tem muitos anos de vida, assim, para conseguir escrever? Ele está chegando. O Caminho dos Reis é o primeiro livro de Os Relatos da Guerra das Tempestades, da Tempestade, né? Os relatos da Guerra das Tempestades. Ele está programando 10 livros, né? Não se assustem, porque os outros motivos vão fazer vocês, tipo, embarcarem nessa. Pra gente, na verdade, é uma alegria pensar que vão ser 10, né? 10, mas ele já falou que vai ser dividido em 2 partes, assim. O quinto Exato. ele vai estar encerrando um arco que ele está planejando aí. Ou seja, ele está prestes, né? Como ele já lançou 4 e ele já está programando o quinto para Sim, 2024, se não me engano, né? Era 2023, ele sim, já falou um pouquinho que vai dar uma atrasadinha, mas que vai entregar em 2024. sim, Então, mas já no está quinto livro, escrevendo ele já. ele já está escrevendo, quer dizer, ele já está programando, né? Já está efetivamente produzindo o final do primeiro grande arco dessa saga dele. Vocês já viram a gente falar aqui bem de outras obras do Sanderson, mas os relatos da Guerra das Tempestades é uma saga especial porque o Brandon Sanderson, e inclusive muitos dos seus fãs que já leram esses livros, colocam essa saga como a maior saga dele, né? Vai ser a grande saga do Brandon Sanderson. Uhum. E dá para ver que tem um carinho, uma atenção muito grande do autor para essa obra. Ou seja, se você já leu outras obras do Brandon Sanderson e você gostou, saiba que esta é a grande obra que o Sanderson está criando. Segundo motivo para você embarcar nessa jornada com a gente e com o Brandon Sanderson é a construção de mundo e trama de O Caminho dos Reis, né, da saga Os Relatos da Guerra das Tempestades. Aqui a gente vai entrar um pouco em detalhes sobre a trama, mas nada que vai estragar a sua experiência, a gente não vai dar spoiler, beleza? É só para vocês entenderem de por que isso é um motivo que a gente coloca aqui para você, né, gostar dessa saga. Aqui em O Caminho dos Reis a gente é apresentado a Roshar, que é esse planeta onde se passa a história. Ele é um planeta com uma construção bastante única, né? Ele ele é assolado por essas grandes tempestades que o nome da saga faz referência a isso, essas grandes tempestades que assolam esse mundo, e por conta disso, toda a fauna e a flora e a geografia desse mundo, ela meio que é definida por conta dessas tempestades, né? Você tem animais que têm conchas, que têm crostas, né? Que tem aí espécies de armaduras em si que protegem ela, né, os animais dessas tempestades. A gente tem plantas que se encolhem dentro da terra, né, para se Sim. proteger quando a tempestade está chegando. Você tem regiões que você não tem praticamente vegetação, justamente porque elas não vão conseguir sobreviver, ou pelo menos não vegetação do jeito que a gente imagina, conhece, né, aquela vegetação verde, grama. Sim. Tudo muito árido. Isso daí porque o planeta ele é praticamente uma rocha, né? Eles Exato. vivem
num terreno rochoso. Boa parte dele. Não é inteiro, e é legal quando a gente começa a descobrir que outros pontos do planeta têm uma vegetação diferente, tem justamente porque as tempestades elas assolam boa parte desse mundo, mas tem alguns lugares que tem tipo uma cadeia de montanhas, né, que segura um pouco as tempestades. Isso a gente vai descobrindo ao longo do livro. E eu tô falando só assim da construção desse mundo, porque já é bastante interessante, mas você tem muitos elementos dentro de Stormlight que torna essa história bastante interessante. Você tem muitos reinos diferentes, cada um com as suas regras, com a sua própria cultura. O reino principal que a gente acompanha, que é a Leifkar, né? Que agora eu não sei como foi em português, mas eu acho que não é muito diferente disso. Você tem os personagens que são os nobres, são pessoas muito guerreiras, na verdade eles valorizam, né, o fato de você ser guerreiro, de você ser um soldado, eles valorizam meio que a meritocracia e a luta em si, acima de outras coisas. Tem muitos elementos diferentes, assim, dependendo das culturas que a gente está acompanhando em Roshar. O mundo ele é bem interessante assim, ele como ele é construído, ele foge um pouquinho daquele clássico, né, do anão, do elfo, que a gente está muito Totalmente. acostumado a conhecer, apesar de trabalhar meio numa época que é meio medieval, ele tem todas essas peculiaridades, né, sobre o mundo ser diferente, a construção, né, da hierarquia da sociedade. Isso daí acaba dando um sopro, né, um alívio assim para quem quer algo novo. O Sanderson, ele é muito criativo, né? Então, assim, vários elementos que ele vai incluindo no livro do Caminho dos Reis são coisas, é isso que o Dani falou, assim, são muito novas, a gente reconhece ainda dentro da nossa fantasia, mas são coisas que você fica assim, mas como que ninguém pensou em fazer uma coisa desse tipo, sabe? O sistema de magia, seja toda a questão de hierarquia, de como que funcionam as criaturas nesse mundo, a relação delas com os personagens. É muito interessante de ir descobrindo o mundo do Sanderson. E uma coisa que eu gosto aqui na trama é que logo no início a gente já vai percebendo que existem muitos elementos dentro dessa história. A gente vai acompanhar a maior parte desses elementos na trama dos personagens, que a gente já vai falar sobre eles, mas de uma forma, a princípio, um pouco mais rasa. O problema é que o Sanderson é muito safado, né? Porque ele te apresenta logo no início uma pitada de, olha, as coisas aqui são muito maiores. Tem uma questão aqui que envolve a história longínqua desse mundo. Envolve seres muito poderosos. Aí você tem uma pitada disso, daí some. E fica aí para tua imaginação, porque isso vai ser trabalhado depois. Daí você tem um outro prólogo, eu acho que tem uns 3 prólogos nesse livro e são todos muito bons, né? Que você vê uma situação que envolve uma questão política muito forte que vai afetar a vida de nações inteiras. Daí, fecha isso aqui, bora para a história dos personagens e você já fica louco no começo dessa narrativa, tentando entender que são esses pedacinhos de quebra-cabeça que o Sanderson vai colocando no caminho. É uma trama assim que vai te deixando instigado a querer entender mais, e isso logo no início. Tem a trama que eu particularmente gosto aí, né, é justamente do título do livro, O Caminho dos Reis. Segue a trama com um dos protagonistas do livro, né, justamente Dalinar. isso, justamente é a dificuldade, né, os desafios que ele precisa ter para descobrir, né, como governar, como unir as pessoas, como unir os reinos, né, o que ele pode fazer na situação onde ele se encontra, né? Dentro de O Caminho dos Reis, existe esse livro, O Caminho dos Reis, que é esse livro aí que o Daniel tá falando, né? Que são as regras de conduta que um rei deveria ter, né? Que o Dalinar tá tentando seguir, mais ou menos. Então, é o livro dentro do livro. E aí vamos pro terceiro motivo, né? Que são justamente os personagens. O Brandon Sanderson, ele é muito famoso por trabalhar com ótimos protagonistas na obra dele. Essa obra não é diferente. Na verdade, essa obra ainda ficou muito forte, né? Por ele trabalhar muito bem
personagens com PTSD, né? Que o pessoal fala, com estresse pós-traumático. E ele ficou famoso, assim, dentro, fora da comunidade por causa disso. E são personagens, assim, que a gente ama, tem um apelo muito grande, né? Quando a gente costuma indicar a uma obra do Brandon Sanderson é justamente para aquele leitor que ele é conduzido no livro pelos personagens. Se a gente fosse enxugar todo esse vídeo aqui e citar um único motivo para ler esse livro, com certeza seriam os personagens, né, Dan? A gente tá colocando aqui Kaladin, Shallan e Dalinar, os 3 protagonistas desse livro, que a gente pode colocar como protagonistas, mas todos os personagens, e tem alguns outros personagens aqui que têm pontos de vista, eles são muito bons. Mas com certeza os nossos protagonistas são uns queridinhos. Exato. Gostamos muito de todos. Apesar de ter umas tramas muito boas e tal, assim, é sempre bom você ter aqueles personagens que, não importa o momento, você sabe que estão fazendo o seu dia, entendeu? Sim. E devo falar aqui que tem muitas histórias que a gente demora, né? Tipo, os personagens têm umas grandes construções, né? Eles ficam muito bons, eles são muito envolventes, mas é uma coisa que demora para acontecer. Kim Brandon Sanderson não tem essa, não, meu filho. Você mal começou ali, você nem viu direito esse personagem, você já está apaixonado. Caladinho que o diga. Mal vi, já estava apaixonada por esse personagem. Você quer falar um pouquinho da história do Caladinho, Dan? Caladinho é o primeiro personagem que você vai se apegar ali, né? Sim, com certeza. Mas uma questão, falando de forma generalizada, né? Então ele trabalha com flashbacks, que eu particularmente gosto muito, né? A gente que é fã de Lost, que trouxe isso daí bem forte, né? Mas cada livro costuma trabalhar com flashback de personagens diferentes, isso daí acaba engrandecendo, né? E o Kaladin acaba tendo esse flashback no primeiro livro. O Brandon Sanderson, ele tá trabalhando a estrutura desses 10 livros pensando em que cada um dos livros vai ter flashbacks de um personagem, né? Então, é como se esse personagem fosse construído o background dele ao longo desse livro. E no primeiro livro, o escolhido, The Chosen One, para abrir aí os flashbacks, é justamente o personagem do Kaladin. Shallan e Dalinar são muito importantes também no livro, mas é como se o Kaladin realmente fosse o grande protagonista do Caminho dos Reis. Bom, entrando na parte do Kaladin, né? Esse personagem, falando brevemente assim sobre ele, né? Ele que é um escravo, né? Se vê numa situação complicada, mas a gente desconhece do passado dele. E aí, como o Brandon Sanderson gosta, né? Fica para aquele mistério que vai ser trabalhado também nos flashbacks. Como que ele chegou nessa situação, né? Tipo, porque logo no início a gente percebe que o Kaladin ele não nasceu escravo. Ele era um homem livre, ele tinha um certo renome, ele era conhecido por filho da tempestade antes de virar escravo, e algo aconteceu que ele tá nessa situação horrorosa que ele tá hoje, que a gente acompanha, né, logo no início. Então a gente passa aí essa jornada descobrindo por que, né, ele acabou se tornando escravo e todas as coisas que estão à volta dele, né, acontecendo e tal. E é a jornada do underdog, né? Quem não gosta de... Que não ama um bom underdog. O Sim. Kaladin, você comentou aqui que o Sanderson ele trabalha personagens com estresse pós-traumático, né? E eu sei que tem outros personagens que têm isso, mas o Kaladin ele tem muito. Porque o Kaladin sofreu demais, gente. Vocês não têm noção. E pode parecer uma coisa assim que você fica, nossa, né? Mas que sofrido esse personagem. Mas a gente ama o Kaladin mesmo assim, né? A gente queria ter uma coisa assim de querer cuidar do Kaladin. Kaladin precisa de um abraço. É gostoso de acompanhar a história do Kaladin, né? A gente fica chateado, a gente fica triste. A gente fica, meu Deus, alguém dá um abraço nesse homem. Ele tem ali algumas pessoas para apoiar ele, mas o Kaladin, ele é um personagem que tem depressão, né? E isso fica bem claro, na verdade, no livro. Ele tem momentos pesados. E aí, assim, o Sanderson ele trabalha isso com bastante sensibilidade, ao mesmo tempo que trabalha esse carisma do Kaladin, que ele tem desde o início. É impressionante a forma como o Kaladin é apresentado. Eu lembro que eu comentei com você quando eu comecei a ler o livro, porque a gente vê o Kaladin pelo olhar de um outro personagem. E ele é apresentado de uma forma
tão majestosa, mas tão impressionante, que você sim. bate o olho e você fala assim: "Caraca, mano, que personagem, né, pica", tipo, né, você já é meio Uhum, conquistado ali na apresentação do personagem. E sim. tudo que eles vão desenvolvendo, né, que o Sanderson vai desenvolvendo ao longo da história do Kaladin, só vai deixando esse personagem mais rico, porque você vai entendendo a complexidade por trás dele, que é gigantesca. E é isso, a gente passa o livro inteiro só querendo dar um abraço no Kaladin. A segunda personagem, né, sendo a Shallan, também outra personagem que eu amo, né. Eu não sei como que tá os termos no livro em português, né, a gente vai Ent- fazer a releitura, e ela tá tentando conseguir um aprendizado, né, Sim, com a irmã do rei, e ela a tá Yasna. Yasna, e ela tá nessa quest, né, Sim. assim, pra conseguir, né, pra ser notada, já Virar uma mandou aprendiz. isso. Tem uma coisa que a gente acabou não falando aqui, mas a gente tem a nobreza e a gente tem a plebe. Caladinho, óbvio, é plebe. Não sei se vocês perceberam Sim. aqui. Pessoa fudida na história, desculpa pelo termo, mas a Uhum. pessoa ferrada nessa história é o Caladinho, obviamente, plebeu. A Shallan é uma nobre. E aqui no universo de Caminho dos Reis, né, de os relatos da Guerra da Tempestade, você tem uma divisão física, né? Você tem os olhos Uhum. Sim. claros, que são a nobreza, e os olhos escuros são a plebe. A Shallan é uma nobre, né? É bem interessante como o Brandon Sanderson ele trabalha essa questão de nobreza, até preconceito, né, com a questão simplesmente só dos olhos, como a pessoa vai ser tratada e tal. Mas da Shallan, como você falou, né, ela tem os olhos claros, então ela tem uma posição maior e ela tá justamente ali, né, tentando conseguir esse aprendizado e tal, né. A gente já descobre de início que ela tem uma relação meio, como que eu posso falar, conturbada, né, ela tem um passado também, que também fica como mistério. Na verdade, tudo vai ser mistério aqui, como vocês Sim, começam a sim, notar, né. E a gente sabe que aconteceu algo complicado, né, sim. principalmente, ela já avisa que teve a morte do pai dela, né, e pendências foram deixadas, né, Só ali que atrás. ela não esclarece isso, né? É Isso, tudo, ela não conta. A gente sabe porque a gente está vendo pelo ponto de vista dela. Mas já fica uma pontadinha ali no início de por que, que ela está mentindo, por que, que ela exato. não está sendo clara. Então Talvez a Shallan não seja a boa moça que ela aparenta. e aí fica todo esse mistério ao redor dela também, né, e a gente vai na jornada para descobrir a personagem, o que que tem, né, por que que ela tá ali, e que é muito bom. Ela também tem um jeito muito peculiar, que eu sei, assim, Sim. que me pega bastante, um jeito um pouquinho caótico, que Sim. que Olha, eu amo. a gente tá aqui para defender a Shallan, porque a gente sabe que nesse primeiro livro, principalmente, todo mundo é apaixonado pelo Kaladin, todo mundo é apaixonado pelo próximo personagem que a gente vai falar, mas algumas pessoas têm uma questão com a Shallan, né? Não gostam tanto assim da Shallan. Mas tanto eu como você, não sei, acho que desde o primeiro livro você já gostava dela, né? Sim, acho que essa questão meio caótica, assim, que afasta um pouquinho do pessoal dela. Não, vamos Sim. ser sinceros, calma aí. O Uhum. Caladin, ele tem uma história muito intensa. Assim, muita coisa vai acontecendo na história do Caladin. E o Dalinar, que a gente vai explicar daqui a pouco, ele também está muito envolvido com a política. A Shallan, ela tem uma trama que é um pouco mais pacata. Essa Uhum. questão dela ir, né, e estudar e tudo mais. Só que é o que você falou, a Shallan ela tem uma personalidade um tanto peculiar. E ela tá interagindo com uma outra personagem ainda mais peculiar e ainda mais apaixonante, talvez uma das melhores personagens dessa saga inteira, que é a Yasna Colin, a irmã do rei. E essa dinâmica entre elas eu acho absolutamente maravilhosa. Fantástico. Quem quiser, acompanhe a nossa live que a gente vai fazer no final do mês aí, quem ama a Xalã, que a gente vai defender ela A com gente vai todas as defender. forças. Exatamente, é isso aí. Bom, e o Bora próximo falar. personagem, né, da Linar, ele leva um tempinho, né, para aparecer, mas ele é o terceiro protagonista aí da obra. Ele é um personagem mais velho. Acho que é isso aí que me cativou bastante. Sim. Né. Ele já ser pai, os filhos dele
já serem adultos, né? Sim. Os filhos dele têm a idade, se não me engano, até um pouco mais velhos, né, do que o Caladinho. Ou pelo menos o primogênito do Dalinar é mais velho do que o Sim, Caladinho. né? E nesse ponto, a perspectiva do Dalinar acaba também se dividindo com o filho dele, Adolin, né? Esse filho mais Isso. velho. E o Dalinar, ele é irmão do rei. E aí eu só vou Não. falar isso daí, Tá. né? Mas como eu falei no começo, leva numa situação muito delicada, né? Porque ele tá tendo meio que visões que falam para ele sobre um problema iminente que vai Sim. acontecer. E também é uma outra parte que deixa muito intrigante, né? Todo esse mistério, o que quer dizer essas visões, né? E Até como eu falei, porque o Dalinar, ele tá tendo essas visões, mas assim, ele meio que acha que ele tá certo, só que é uma coisa tão intensa que as pessoas acham que o Dalinar tá ficando maluco, né? E ele tem sim, uma posição de poder, ele é além de ser irmão do rei, ele é um nobre numa posição muito alta. Então as pessoas veem esse nobre, sei lá, tendo essas visões malucas, eles acham que o uhum. cara tá enlouquecendo, isso é um problema para a própria casa dele, é um problema para as outras casas que querem puxar o tapete, obviamente. E é bem bacana também o amor que ele tem pelo próprio irmão e esse caminho, né? Como eu falei no início do vídeo, né? Que pega essa trama, o caminho dos reis, né? Que é justamente o Dalinar, ele vem dos problemas que tem a nação, né? E o que ele precisa resolver, né? E então ele tem toda essa parte conturbada aí, né? Porque ele tem a relação com. É claro que ele não é o rei, então ele tem toda essa questão de ser só um grande nobre lá, né? Mas tem certas coisas ali que são problemáticas e ele tá nessa questão de precisa ser feito alguma coisa, né? Ao mesmo tempo que o Dalinar, ele tem, né, a partir do momento que a gente está vendo o livro agora, e a gente sabe que ele já mudou muito, ele, né, está mais velho, está mais sábio, está mais experiente, Uhum, mas ele tem uma visão que é muito diferente da visão de muitos dos outros nobres. Então, é uma das outras coisas que acabam entrando em conflito, né? Porque o caminho que uhum, ele vê, caminho dos reis aí, ele não é aprovado pela maior parte da nobreza desse mundo, né? Essa nobreza de Alefkar, que é o reino que a gente vê com mais força. Então, são muitos conflitos que o Dalinar enfrenta ali. E assim, eu sou apaixonada por todos esses personagens, mas eu acho que o Dalinar é o meu personagem favorito, que eu gosto muito. Ele tem essa presença, ele tem essa força. Assim como o Caladin, o Dalinar ele tem um momento de apresentação nesse livro que, olha, é de deixar de queixo caído, né? Tem uma cena que eu não sei se uhum, é no primeiro capítulo dele ou num dos primeiros capítulos dele, que é uma uhum. cena de ação. E caraca, que cena assim de deixar você arrepiado. O Sanderson, né? A gente já falou um pouquinho aqui, mas o Sanderson ele tem esse feeling para uma construção de cenas de ação que são obviamente cinematográficas. Uhum. Estou ansiosíssima para a gente ver logo aí algumas das obras do Sanderson adaptadas. E o dia que a gente vê esse livro adaptado, essa cena do Dalinar vai ser épica, épica, porque é no livro. Quarto motivo, esse vídeo já tá longo, mas vamos lá. Quarto motivo para você ler os livros é estrutura e ritmo. A gente já falou um pouquinho sobre isso aqui, acho que nos outros motivos, mas só para a gente sedimentar, Brandon Sanderson escreve um tijolo de 1.200 páginas e você fala assim, como é que eu vou ler isso aqui? E tipo, né, eu vou ficar um ano lendo esse livro. Cara, não. Apesar do livro ser bastante grande, eu acho que ele tem uma escrita muito fluida, o ritmo do livro é muito bom. Você vai lendo os capítulos, você não vai sentindo. Ele trabalha muito com cliffhangers nos finais né, dos capítulos. Então você termina um capítulo naquela intensidade. Às vezes o capítulo começa até um pouco mais morno, que ele vai usando para construir né, essa história, mas ele termina com um gancho tão forte que você fala, não tem como eu parar aqui. Eu preciso ler o próximo. E ele vai trabalhando aí com pontos de vista dos personagens, né? A gente vai tem o ponto de vista do Caladin, tem o ponto de vista da Shallan, tem o ponto de vista da Linar, tem o ponto de vista de alguns outros personagens aqui também. E assim,
cada trama parece que vai te levando para frente. Eu falei, o ritmo da trama do Kaladin é muito forte, acontece muitas coisas na história do Kaladin, tem os flashbacks que também são muito intensos. A trama do Dalinar é uma trama muito política, também acontece muita coisa, você tá sempre ansioso dentro da trama do Dalinar. A trama da Shallan é um pouco mais lenta, mas traz muita informação sobre esse universo dentro da trama da Shallan, né? E ele trabalha com os cliffhangers no final. Às vezes você tá até ali meio morno no capítulo da Shallan, chega no final do capítulo, você fala, desgraçado, né? Agora, que, tipo, você fica doido no final do capítulo e você quer continuar. Ou seja, você tá lendo esse livro aqui de 1.200 páginas e quando você vê, você não tá conseguindo parar essa narrativa de tão envolvente que ela é. E essa questão de ser fácil é também justamente o modo como ele escreve a prosa, né? Ele é uma prosa bem acessível, bem fácil, né? Não tão simples que seja Não, young adult, né? Mas nem tão complicada que seja um Tolkien, entendeu? sim. Com muitas descrições. Na verdade, nessa estrutura ritmo, né? Eu fico até muito surpreso, né? Principalmente quando eu peguei as primeiras obras para ver, porque você começa a ler assim e você fala, beleza, eu estou meio que entendendo aqui as tramas, né, que tem aqui na obra. Então, vamos dizer, isso daqui é uma trilogia, vai acabar em 3 livros, né? Isso daqui vai ser 5 livros, vai acabar em 5. E quando você vê, acabou o primeiro livro, acabou a trama que ele tinha colocado. Aí você fala, mas como assim? Ele já resolveu a coisa no primeiro livro? O que que a gente vai ter no próximo? Entendeu? É justamente esse o sentimento que acaba tendo. Porque ele coloca muita coisa nos livros, né? Eu até brinco assim, enquanto alguns autores eles levam 2 livros ou 3 para escreverem, né, um ritmo da obra deles, o Brandon Sanderson faz em um. Faz isso Realmente em um, não, faz né? isso. Faz isso nos primeiros capítulos, porque ali você já vai sentindo. Ele realmente ele trabalha o começo, meio, fim, e às vezes quando você vê o começo, meio, fim, a conclusão que você acha que é a conclusão já está no meio do livro, né? E ainda tem mais coisa para acontecer. Então, assim, é realmente fantástico. Ele não gasta o seu tempo assim, ele não é de enrolar. E como a prosa ela é mais fácil, ele não escreve de forma complicada assim, fica bem gostoso de acompanhar, né? O Daniel, ele tá muito acostumado a fazer leituras em inglês. E eu li poucas coisas em inglês. Então, quando eu comecei a ler, né, O Caminho dos Reis, The Way of Kings, em inglês, eu estava muito preocupada com isso, de eu conseguir acompanhar a história. Mas é tudo isso que o Daniel falou, inclusive em inglês, assim. Apesar de eu não ter essa facilidade toda com a língua, eu consegui acompanhar muito bem, na verdade, acho que justamente por conta dessa escrita muito acessível e fluida do Brandon Sanderson. Só para a gente concluir a questão da estrutura, explicar um pouquinho sobre como que ele é dividido. Ele tem alguns prólogos, ele tem alguns capítulos ali que introduzem a gente na história, depois a gente vai acompanhando os pontos de vista de personagens, Kaladin, Shallan, Dalinar, Adolin, entre alguns outros personagens que vão entrando ali. E o livro ele é dividido em 5 partes, né? Entre essas partes, a gente vai tendo interlúdios, que são pequenos trechos, né? De pontos de vista de outros personagens, ou assim, personagens que às vezes nem vão voltar a aparecer na história, né? Mas personagem que mora num outro país, que está acontecendo outra coisa lá, um personagem que tem uma relação com alguns dos personagens da história. Os interlúdios, eu acho que a gente pode ver de São duas capítulos, formas. eles são capítulos curtinhos, né? São bem curtos. De alguns mistérios, de algumas informações essenciais para o livro que o autor ele precisa colocar, mas ele está acontecendo em outros pontos, né? Sim, Com outros personagens e outras regiões, né? Nem tudo, ele não força uma situação para, tipo, eu preciso colocar essa informação, então eu vou forçar a trama de um dos protagonistas para cair de forma mágica aqui.
Não, ele coloca esses interlúdios, como fala, são capítulos bem curtinhos, assim, também para não drenar, né, o leitor, né, para o leitor passar justamente rápido, mas que são coisas que vão ser importantes, né? Às vezes não para esse livro, mas para o Mais pra decorrer da frente. saga. A gente já falou até um pouquinho nos outros, né? Sim, sim. Mas a obra é repleta assim de mistérios. É até um negócio que o autor ele gosta de trabalhar isso nos livros dele, né? E Stormlight não seria diferente, é o livro com maior número de mistérios. E as reviravoltas também é outra coisa que o autor ele é famoso por fazer, né? Sempre tem às vezes um ponto de impacto, né? Aqui outro, para uma reviravolta. No final ele sempre gosta de deixar algum bang ali, né? Justamente para a gente ficar louco. Mas é sempre muito bom. Eu sei que eu gosto muito de obras que tem esse tipo, né? E essa Guerra das Tempestades, às vezes eu falo Stormlight porque fico Sim, na sim, cabeça, é o que né? a gente tem na O termo em cabeça, inglês. mas Mas é algo assim que eu amo, né? E eu sei que muita gente também acaba continuando no livro por causa disso, né? Eu sei que isso aí acontece não só com livros, acontece com série de TV. sim. Os Um, momentos de explodir cabeça, né? sim, onde muita gente acaba continuando na obra porque quer ver aquela solução, daquela dúvida que ficou, das perguntas que não foram respondidas, entendeu? Então é realmente um ponto muito bom para quem ama um pouquinho de mistério na obra. Sim, lembrando aqui o primeiro motivo para ler essa saga é que o Brandon Sanderson é um autor muito bom, muito competente, que a gente já viu em outras obras o quanto que ele é bom resolvendo esses mistérios, não só propondo esses mistérios, mas resolvendo esses mistérios. Então, por mais que a gente vai ler esse livro e algumas coisas vão ser respondidas e outras não, a gente tem fé no Brandon Sanderson, entendeu? Porque a gente já viu que ele entregou e nessa saga não é diferente. Por fim, o último motivo que eu fiquei na dúvida se eu colocava ou não aqui, mas fica como um easter eggzinho para vocês, que é a Cosmer. Talvez vocês já conheçam isso, mas o que é a Cosmer? Daniel deu uma palhinha aqui. A Cosmer é um universo literário, né, que o Sanderson está criando. Dentro dos universos que ele cria, desses planetas que ele cria, todos eles se passam dentro de um grande universo. Então, a gente está falando aqui de O Caminho dos Reis, que se passa em Roshar, legal, ele se passa ali dentro desse universo. A gente tem Mistborn, que se passa num outro planeta, também está dentro desse universo. Você tem Elantris, também está dentro desse universo. Existe um personagem, inclusive, que passeia por esses mundos, que meio que está presente em várias dessas obras dele. Ele está criando um multiverso, é tipo o que a Marvel faz nos cinemas, Uhum. dentro das obras dele. Isso aí pode assustar um pouco as pessoas, falar assim, meu Deus, então eu vou ter que ler todos os livros deste homem para entender esse conceito desse universo? Não, né? Claro que não. Não, você pode O, ler qualquer livro, qualquer saga, né? Por enquanto o autor ele não está te obrigando. costurando, Então você pode ler qualquer ordem, né? Você só vai lendo. Muita gente começa por Stormlight, para essa questão de ser high fantasy, para essa questão de ser a obra, né, do Brandon principal Sanderson, obra, a né? principal obra que está sendo mais popular aí. Então, muita gente começa, você não precisa se preocupar em ler outro livro antes, né? E Porém, se você achar esse é, conceito divertido, né? A gente sabe que eventualmente o Brandon Sanderson vai começar a misturar um pouquinho mais esses universos. Não que isso atrapalhe o entendimento das obras individualmente, mas é uma forma de você pensar, cara, ele está construindo um negócio legal, né? Eu vou ler tudo isso aqui vai começar a se misturar, vai interferir um universo no outro, na mitologia, né? E tudo uhum. mais. É que nem o meu caso e acontece com muita gente. Você fica com medo, né, com essa questão do Sim. universo,
Aí você acaba lendo o livro, você fala: "Ah, tá de boa", entendeu? Você termina. Só que quando você termina a saga, né, ou termina o último livro que tem, você fala: "Eu preciso de mais". E aí você vai para os outros livros do universo. E assim por diante, quando você vê, você já completou tudo, né. Que foi o meu caso ali, aí você vai ligando todos os pontos, aí você fica com todas essas questões do Cosmere na sua cabeça. Que é muito bom, porque tem muita coisa bem pensada ali dentro desse universo, que só aí quem conseguiu ler, juntar os pontos, Sim, conhecer, é um vai negócio bem, aproveitar, né? vai aproveitar, né. Vai ser algo fantástico, assim, principalmente para quem que acompanha, né, e quem tá nessa parte, assim, é muito bom, assim, de conversar, especular, né, as coisas que podem acontecer. E é isso então. Bom, gente, eu não sei se a gente conseguiu ser claro o suficiente nesse vídeo longo aqui, sobre por que a gente é apaixonado por essa saga, por esse livro, né, por esse autor. Mas fica aqui o nosso convite para vocês conhecerem O Caminho dos Reis. Não se assustem com ser primeiro de um de 10. Não se assustem com 1.200 páginas. É uma história muito boa, é uma fantasia incrível. A gente ainda não ganhou adaptações de obras do Brandon Sanderson, ainda, para a TV, para o cinema, mas a gente tem certeza que isso vai chegar em breve. Acho que aí talvez as pessoas que não leiam possam finalmente descobrir o universo do Brandon Sanderson pelo audiovisual, mas este cara, este homem, é realmente impressionante na criação de seus universos. Escreve muito bem. Quando as obras dele forem adaptadas, e a gente já viu ele falando sobre isso várias vezes, ele vai estar lá participando, ele quer participar e ele quer dar uma controlada ali no que vai ser adaptado. Então, a gente espera que também, quando for ganhar uma adaptação audiovisual, siga bem a qualidade do que o Sanderson entrega nos seus livros. E é isso, assim, esse vídeo é para apresentar com vocês, com todo o amor que a gente tem pelo universo do Brandon Sanderson, convidá-los a conhecer O Caminho dos Reis, incentivar que o livro continue sendo publicado no Brasil, né? Continue chegando aí os próximos volumes, porque a gente quer continuar acompanhando essa saga em português, porque a gente sabe que é muito mais fácil de atingir as pessoas do que se o livro só, né, tem aí a sua linguagem original em inglês. É isso, a gente fica na expectativa, né, de que continue os lançamentos em português, né, que aí no futuro próximo venha a ser adaptada as obras aí do Brandon Sanderson e popularize ainda mais aí todo esse amor aí que a gente tem pelo universo. Sim, pelo homem que merece mesmo. Então, obrigada por nos acompanhar. Mais uma vez, a gente reitera o convite para vocês lerem o livro com a gente, virem na discussão aqui do Clube do Livro no final de setembro, para que, né, vocês entendam ainda mais aí com spoilers por que a gente gosta tanto desse livro. Beleza? Obrigada por nos acompanhar e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, É tchau. isso, obrigado. Tchau, tchau.